Bom, inicialmente, bom dia a todos, tá? Parabenizar a organização desse evento, muito bom, né, para o nosso mercado. Opa. Bom, nós vamos tratar, né, nessa palestra de ésteres sintéticos, tá? Produtos feitos pela Chemax, né, a seleção e tendências do mercado de lubrificantes. Nossa agenda vai cumprir os seguintes tópicos, né? Uma pequena introdução da Chemax, a química e características dos ésteres, tendências do mercado de lubrificantes, ésteres sintéticos de fonte renovável e aplicações e seleção dos ésteres. Tá, o histórico da Chemax. Tá. Chemax foi fundada em 1998, é uma empresa nacional. Tá. Em 2001, ela fez, na fundação, ela teve sua sede em São Paulo. Em 2001, inicia-se a construção de uma nova sede no polo de Jandira, Itapevi. Tá. 2004, né, fez a expansão da fábrica com o Parque Fabril. 2006, certificação ISO 9001. 2013, a Chemax teve uma nova gestão por um grupo de acionistas que está até hoje na gestão da empresa. E em 2015, o ano passado, a Chemax fez a expansão do parque industrial com a construção de um galpão de matérias-primas e também um galpão logístico, tá, fazendo uma área fabril de 10 mil metros de operação. Tá. Portfólio Chemax, inicialmente a Chemax, com a produção dos produtos, ela atendeu principalmente o mercado têxtil, o mercado domissanitários, o mercado cosmético, tá, porque tratavam-se de uma linha principalmente de tensoativos. Tá. Aí, hoje temos aqui também, né, a expansão de ésteres, né, fazendo parte da linha de produtos, também como a linha Emulfos, que é uma parte de ésteres, né, fosfatados, para também na aplicação de lubrificantes e metalworking fluids. Tá. Então, como eu disse, setores de atuação cosmético, pela grande variedade de produtos tensoativos no portfólio, domissanitário, têxtil, industrial, alguns ésteres também já são comercializados nessa área, e principalmente lubrificante na área de ésteres, de fabricação da Chemax. A química dos ésteres. Tá? Em uma definição bem clássica, né? Ésteres são compostos orgânicos derivados dos ácidos carboxílicos através de uma reação conhecida como esterificação, que consiste na reação de um ácido carboxílico e um álcool, gerando um produto principal, o éster. Abaixo nós temos aqui a representação dessa reação química e alguns fatores que ocorrem e influenciam na própria reação, como catalisador, dependendo do tipo de matéria-prima ser reagida, temperatura, o tipo de ácido carboxílico, o tipo de álcool, tudo isso faz com que haja mudanças, né, e parâmetros a ser controlados, e, principalmente, na fabricação, o controle de acidez, índice de hidroxila, para se obter as especificações desejadas. Como digo, né, a reação é dita como esterificação, por esse sentido da reação, e também o éster, né, numa outra reação de sentido contrário, a hidrólise, que também pode ocorrer. Aqui dois exemplos de ésteres, fabricados inclusive pela Chemax, a esterificação com ácido oleico e isobutanol, tendo oleato de butila, oleato de isobutila, e o ácido oleico com PEG 400, né, com poliglicol, que também é uma reação possível para a formação de ésteres, tendo oleato de polietileno glicol, que também pode ser usado tanto em lubrificantes, cosméticos e outras aplicações. Os tipos de ésteres, então,
Tá, na nossa fabricação, então, temos os ácidos graxos, principalmente são fabricados a partir de ácidos graxos e álcoois para o setor de lubrificantes. Então, temos catalisadores que têm adequação mediante ao produto. E a rota de síntese também, que mediante ao processo sofre sempre adequações dependendo do produto. Tá? Isso seria um equipamento típico, um reator autoclavado com condensador, refluxo para a produção de ésteres. Tá? E aí podemos ter, né, monoésteres, produtos que são destinados, inclusive, para metalworking, os diésteres, que têm uma qualidade um pouco mais abrangente para baixas temperaturas, os polióis ésteres, tá, têm uma abrangência, inclusive, para produção de óleos hidráulicos, biodegradáveis, inclusive. Ésteres complexos, esse teria uma diferença que, na reação, você teria 2 ácidos graxos, né, na formação do éster. Então, são produtos de maior alto peso molecular, com consequência, viscosidade maior. Ésteres fosfatados, como já havia dito, e os trimelitatos, que são produtos que nós estamos trabalhando, que têm o interesse por suportar altas temperaturas. Tá. As características dos ésteres. Tá. Então, os ésteres, basicamente, os ésteres sintéticos, tá, eles têm baixa toxicidade, né, uma biodegradabilidade diferenciada, resistividade elétrica, até porque são também usados em isolantes, fluidos isolantes em transformadores, né, fluidez a baixas temperaturas, no caso, principalmente o uso em turbinas de aviação, diferenciada lubricidade, né, polaridade, muitos ésteres também, os sintéticos, são usados em formulações para fazer a solubilização de pacotes de aditivos. Condutividade térmica, sendo fluidos de transferência térmica, né, em operações de têmpera. E estabilidade térmica, onde temos baixo resíduo, são produtos que são adequados à produção, por exemplo, de motores 2 tempos. Tá, alto ponto de fulgor, como eu já disse, por exemplo, para a lubrificação de correntes de fornos de panificação, e baixa volatilidade. Então, isso tem uma consequência de, muitas vezes, o produto ter uma duração maior, sendo formulado com os ésteres. Aqui nós temos uma comparação, tá, na questão de biodegradabilidade dos ésteres, né, com outras bases, como, por exemplo, o óleo mineral, polialfa-olefina, polialquileno glicol. Os ésteres, tá, você vai ter ésteres que podem ter uma biodegradabilidade baixa, mas, em contrapartida, você tem ésteres com alta biodegradabilidade, que são adequados a várias formulações. E outro quesito é matéria renovável para a fabricação de ésteres. Então, você tem ésteres que você pode trabalhar usando fontes renováveis de ácidos graxos ou até mesmo fontes de biomassa, que vem ao caso de ser dito mais adiante. E, por exemplo, mineral, os óleos de base mineral, nada de renovável, né, polialfa também, que é uma destilação de petróleo, e os polialquilenos glicóis, uma baixa parcela comparado com os ésteres, que podem ser fabricados a partir de fonte renovável. Comparando-se os ésteres sintéticos, então, com produtos de outras bases de mesma viscosidade, então a gente tem os seguintes aspectos relevantes: baixa volatilidade e altos pontos de fulgor, alto índice de viscosidade e baixos pontos de fluidez, estabilidade térmica e resistência à oxidação, e são solventes polares, boa detergência e boa dispersibilidade, inclusive de pacotes de aditivos. Vou falar um pouco sobre as tendências e necessidades de mercado. Quanto à gestão energética, tá, é uma tendência, uma necessidade que todo o mundo industrial vive, né, na gestão energética. Então, a economia de combustível e energia.
tem a questão dos próprios motores, nós vemos os motores automotivos com, né, a projeção de downsize, motores menores tendo maior potência, menor consumo, e tudo isso faz com que haja também desenvolvimento de novas formulações e produtos que sejam adequados a atuar nessas condições. Então, os ésteres, muitos deles são usados aí em lubrificantes para tentar essa economia de combustível ou energia. Produtividade, nós temos também os maquinários cada vez mais sendo projetados e desenvolvidos para atuação em condições mais severas. Então, isso faz a exigência de lubrificantes de melhor performance. E otimização da operação e manutenção. Então, também é necessário lubrificantes que tenham a vida útil estendida e que também promovam menos manutenção, menos paradas de máquinas, que tudo isso vá refletir numa maior produtividade. Aspectos ambientais, a redução de emissão de descartes. A gente tem também a questão de legislações, principalmente para os motores automotivos, onde há necessidade de menor emissão de poluentes, tá? Daí a necessidade de lubrificantes mais eficazes na questão de reduzir os atritos, né, nas partes internas do motor. Biodegradabilidade, tá? E também é uma vertente hoje necessária, principalmente agricultura, mineração, siderurgia, que vem pedindo produtos da base de biodegradáveis, tá? E ecotoxicidade também, tá? Produtos que, se caso exista algum derramamento, também não promovam grandes impactos ambientais. E, por fim, saúde ocupacional, produtos com menor toxicidade aos operadores e também propiciem ambientes de trabalhos mais seguros, no caso, por exemplo, a aplicação de fluidos resistentes a fogo. Tá. Mediante todas as características dos ésteres e o panorama, né, de necessidades e tendências, nós temos toda essa matriz, tá, com os ésteres sintéticos e a possibilidade de formular N produtos, né, lubrificantes para atender as diversas necessidades de lubrificação. Tá? Então, temos, por exemplo, motores de 2 tempos, atendendo biodegradabilidade, temos, na questão de grande lubricidade, a questão dos metalworking fluids, temos, na questão, por exemplo, de lubrificantes têxteis, por exemplo, as ramas no processamento têxtil, que é a fixação do pigmento, onde existem correntes com alta temperatura, vão se usar ésteres sintéticos, né, que têm baixa volatilidade. Tá? E também, por exemplo, baixo resíduo para compressores de ar. Então, aqui eu quis dar uma ideia, tá, de, pelas características dos ésteres sintéticos, a amplitude que eles têm, tá, em atender requisitos de várias formulações. Aqui, uma participação dos ésteres na formulação de lubrificantes. Aqui uma visão global, tá, da produção de lubrificantes, onde nós vemos que, na aviação, devido ao uso em turbinas de aviação, uma grande utilização de ésteres sintéticos, muitos desses são derivados de diésteres, compressores de refrigeração, também, né, uma grande parte formulado com polióis ésteres, tá, devido à característica de transporte, né, do gás e a miscibilidade que tem com o gás refrigerante. E dois outros segmentos que têm bastante interesse pelos os ésteres sintéticos são os óleos hidráulicos, principalmente na caracterização de produtos biodegradáveis, e os metalworking fluids, aí pela gama de operações, processos e componentes a serem processados, você tem aí diversas formulações onde tem grande participação dos ésteres também. Tá. A Chemax vem trabalhando também
em ter alternativa em matérias-primas. Tá? Então, também procuramos uma fonte renovável, tá, de ácidos graxos. Inicialmente, estamos trabalhando com o TOFA, né, que é o ácido graxo de talóio, onde identificamos ser uma fonte de ácidos graxos de cadeia longa, de C18. A princípio, aqui é uma estrutura, né, do ácido graxo de talóio, e nosso interesse, principalmente nesse produto, foi pela concentração que ele tem de ácido oleico. Tá? Então, estamos fazendo produtos, tá, onde a gente vem substituindo o óleo, o ácido graxo de soja. E nessa nossa avaliação, por que usar o ácido graxo de talóio, nós vimos que o produto tem origem vegetal, sem desflorestamento de nenhuma floresta tropical ou subtropical, né? São oriundos de florestas planejadas, tá? Não tem impacto nenhum ambiental e nem social. Tá? Não compete com a cadeia de alimentos, e é um produto que não é sazonal, ele tem disponibilidade o ano todo. Tá? É sustentável social e economicamente, tá? No uso industrial estável, porque ele vem sendo o início dele, da cadeia, é na indústria de papel, então vai ser um resíduo, tá? Que vai ser obtido pela destilação do licor negro, então ele independe também de condições climáticas para obtenção. A produção do TOFA é local, né? A logística é de fácil alcance, não há problema nenhum. A gente traz o produto principalmente da região sul do país e sem variação cambial. Não é um produto que ele tem a ser submetido às variações de dólar ou de qualquer outra moeda. Tá? Então, a cadeia de valor desse processo de uso do TOFA. Tá? Então, todo o processo inicia-se, né, com a plantação das florestas de pinheiros, né, para a produção de papel. Basicamente, é feita a produção do papel. Tá? Aí, na digestão da celulose, aí é formado a lixívia negra ou a lixívia negra, tá? Que é usado esse produto para torre de destilação, e dessa destilação é tirado o ácido graxo de talóio, tá? Que seria, tá, uma foto de como seria esse produto, similar a uma oleína. Tá? Aí fazemos a esterificação, tá, de ésteres sintéticos, e no final esses ésteres servem para produção de outros lubrificantes. Aqui a biorefinaria, tá, como que é a destilação da lixívia negra ou do licor negro. Tá? Então, esse produto é submetido a uma torre de destilação, tá, seguindo inclusive padrões de química verde, e aonde você tem várias frações, bem similar a uma torre de destilação de petróleo, tá? Aonde para nós, no primeiro momento, interessa os ácidos graxos de talóio, tá? Porém, você também tem outros produtos, como o talóio de óleo destilado, usado em tintas, o rosínico de talóio, usados em plásticos, em borrachas também, e aí tem também a questão de combustível de piche e outras frações leves também que são combustíveis. Tá. Então, nesse universo, né, do mercado, do segmento de óleos de usinagem, de metalworking, a gente tem toda essa diversidade de várias operações, vários tipos de emulsões, vários tipos de fluidos sintéticos, fluidos semissintéticos, protetivos. Tá? Então, nesse universo, a Chemax trabalha em manter esse portfólio, tá, de monoésteres. Tá? Temos os monoésteres, tá, tanto estearatos, estearatos, palmitatos, miristatos. Temos a variação deles produzidos ou com base animal. Tá? O mercado ainda conserva produtos de base animal,
base vegetal, e a biomassa, onde a gente coloca o GOFA aí em evidência como nosso trabalho. Tá? Temos os polióis ésteres também, os quais também formulamos com base animal, base vegetal ou biomassa. Tá? Aí esses produtos mais destinados aí a fluidos hidráulicos, né, biodegradáveis. Temos também algum deles com outras aplicações, como os óleos de corrente, graxas. E, por fim, né, encerrando a nossa linha de produtos, nós temos os diésteres, tá, principalmente para aplicações em baixas temperaturas, os trimelitatos para altas temperaturas, porém para lubrificação de correntes, e os ésteres complexos, né, que esse nós temos em várias viscosidades, atendendo aí inclusive ao trabalho como óleo integral, né, modificando, espessando produtos, tá, e também como fluido para graxas e automotivos também. E, por final, ésteres fosfatados, tá, os quais também podem ser usados na formulação de metalworking fluids. Ok? Então, seria essa uma breve apresentação de fluidos de base de ésteres sintéticos e as tendências de mercados e algumas aplicações. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Então, ok. Obrigado, foi um prazer e saúde e sucesso a todos.